O medo não pode impedir o que Deus preparou para você. Quantas vezes olhamos para nós mesmos e dizemos: não sou capaz, sou muito fraco, sou jovem demais ou velho demais? Jeremias pensou assim também quando Deus o chamou. Mas Deus, o Senhor, nos ensina uma verdade libertadora. A nossa habilidade não é o que importa. O que vale é sua presença e sua escolha. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. O chamado de Deus não é um convite para você se sair bem sozinho. É um convite para andar nas mãos dele, andar com ele, andar de mãos dadas com o Deus que tudo pode, mesmo quando tudo parecer difícil. Qual é o medo que tem impedido você de obedecer? Deixe essa palavra chegar ao seu coração e compartilhe com quem precisa ouvir o que Deus está falando com você hoje, neste dia. Sou o pastor Isaac Martins e hoje nós vamos comentar sobre Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 7 e 8. Acompanhe conosco o que está escrito no livro de Jeremias. O Senhor, porém, me disse: não diga que sou muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, declara o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Esta palavra para Jeremias nos diz exatamente que Deus está conosco, que Ele é a nossa direção. Nós precisamos entender o agir de Deus em nossas vidas. Deus, Ele está adiante de nós. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva, é Ele que sempre nos direciona. E o que nós estamos falando é exatamente: você tem temido o seu chamado? Deus tem um chamado específico para cada um de nós, um propósito único a cumprir neste mundo para a glória dele. Jeremias, capítulo 1, do verso 7, verso 8, que nós já lemos. Quem era Jeremias? Era um jovem, sentia-se inexperiente, tímido e até incapaz para a missão que Deus lhe deu. Falar a verdade a um povo teimoso, enfrentar reis e líderes e anunciar palavras que nem sempre seriam bem recebidas. Ele disse: não sei falar, sou apenas um menino. E muitos de nós fazemos o mesmo. Olhamos para nossas limitações, idade, erros ou falta de habilidade e dizemos a Deus: não sou a pessoa certa. Quantos de nós não se sente assim? E a grande verdade é que, na realidade, nós não somos mesmo a pessoa certa, mas Deus é quem nos capacita, é quem nos comanda. E quando Ele nos envia, só temos que obedecer. Jeremias foi exatamente isso que ele falou, mas a resposta de Deus vem com três verdades que vencem todo medo. Primeira verdade: o chamado não depende de você, mas de quem te chama. Deus não olha para o que você é ou sabe, mas para o que ele pode fazer através de você. Ele diz: não diga és um menino, porque ele já te conhecia antes do teu nascimento, já te separou e já te preparou. A sua inadequação não anula o plano de Deus. Deus, ele nos conhece antes mesmo do nosso nascimento. Foi ele que nos planejou, foi ele que acertou tudo. Nós só temos que cumprir o seu chamado, obedecer. E ele não nos obriga. Por isso que ele nos chama, porque senão não seria um chamado, seria uma ordem direta: vai e faz. Mas ele não fez assim. Ele morreu na cruz do Calvário para pagar primeiro o preço do nosso pecado, enviando seu filho Jesus. E depois ele nos chama, ele nos faz um convite. Cabe a cada um de nós aceitar este convite e obedecer aquilo que o próprio Deus tem preparado para cada um de nós. Então,
Obedeça o seu chamado, atenda ao chamado do Senhor. Segunda verdade, a obediência é ir e falar o que ele mandar. Não cabe a nós escolher para onde ir e nem o que dizer. A missão é dele, a mensagem é dele. Nós somos apenas o canal. E quando vamos por ordem dele, ele assume a responsabilidade por cada passo. O problema das igrejas atuais é que estão pregando aquilo que Deus não mandou pregar, estão falando o que Jesus nunca falou, estão indo aonde eles desejam ir e não aonde o Senhor tem mandado. Eu lembro de certa vez Paulo, ele fala que queria ir para um certo lugar, mas Deus havia mostrado outro. E ainda ali houve também algumas profecias dizendo que ali ele iria padecer, mas em obediência ele foi, ele obedeceu e Deus foi com ele em todas as suas jornadas. Paulo foi um dos maiores pregadores, por que não dizer o maior pregador de todos? Abriu igrejas, ajudou pessoas, mas nos dias atuais a visão está bem diferente do povo que se diz ser chamado e enviado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, atenta para o seu chamado, obedeça apenas. A obediência é ir e falar o que ele mandar. A obediência é só atender, não é obedecer, mas eu vou fazer isso. Deus mandou falar isso, mas eu vou dizer aquilo. Seja obediente ao que Deus te chamou, ao que Deus te mandou. Terceira verdade, a presença dele é a sua garantia. Não temas, porque eu sou contigo para te livrar. O medo de ser rejeitado, de falhar ou de sofrer desaparece quando sabemos que não vamos sozinhos. Ele não promete que será fácil, mas promete que estará ao seu lado em tudo e que ninguém poderá te vencer se você estiver com ele. Lembre do, dos jovens que foram presos para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não foi fácil a vida desses jovens, mas Deus estava com eles. Foram para a fornalha, aquecida 7 vezes mais, foi para a cova dos leões, e Deus permitiu tudo isso acontecer na vida desses jovens. Mas nós vemos na palavra de Deus que Deus esteve com eles o tempo todo. Deus estava lá. Deus estava dentro da fornalha, Deus estava na cova dos leões, Deus também estava lá na prisão, com José, com Paulo e com tantos outros homens de Deus. E por que Deus não vai estar contigo ao seu lado? Se Ele que te chamou, se Ele que te mandou, se Ele que garante a sua vitória. Então fique firme, tenha certeza que Deus está te enviando, te capacitando, e Ele mesmo está conosco, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, não temas em obedecer o chamado, o ide do Senhor, ide por todo mundo. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. A presença dele é a sua garantia. Nós temos a certeza que ele está conosco. Que isso nos traz de lição? Esse texto não é só para quem tem uma missão grande, é para você que tem medo de testemunhar, de perdoar, de cuidar da família, de fazer o que é certo ou de seguir o que Deus colocou no seu coração. O medo existe, mas não tem o direito de comandar a sua vida. Temos medo, e o medo ele é real, mas ele não pode comandar a nossa vida. É necessário tomarmos uma decisão, obedecer. Até porque a Bíblia também nos ensina que obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, que nós possamos obedecer o chamado desse Deus Todo-Poderoso. Você tem temido o seu chamado? Deus tem um chamado específico para cada um de nós, uma promessa, algo que somente Ele pode fazer na sua vida, o propósito único a cumprir. Então, não seja como os demais que falharam, que voltaram do meio do caminho, não seja imprudente com as coisas de Deus, mas faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deus, ele tem um chamado específico para cada um de nós. Então é necessário andarmos na presença do Senhor. No entanto, quantas vezes recuamos diante
do nosso chamado? Paralisados pelo medo? Medo de não sermos capazes, de não termos os dons necessários, medo da rejeição, medo do desconhecido, medo de falhar. É tanto medo que a gente realmente fica temoroso em fazer a obra do Senhor. Mas o profeta Jeremias sentiu exatamente isso quando Deus o chamou. Sua resposta inicial foi: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Ele sentiu inadequado, jovem demais, incapaz para a tarefa. No entanto, Deus o capacitou. Deus deu a ele um ide, um enviado. Deus o enviou às nações. Mas a resposta de Deus para Jeremias e para nós, para mim e para você também, ela é poderosa e corajosa. Não digas, sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus não nega a aparente limitação de Jeremias, mas a torna irrelevante diante de três garantias divinas. Primeiro, direção de Deus. A todos a quem eu te enviar, irás. Não vamos por conta própria, mas vamos sob o envio e a direção de Deus. Irmãos, nós não vamos sozinhos, nós vamos na direção, nós vamos no comando de Deus, e quando Deus está no comando, quem aqui pode nos resistir? Segundo ponto, a mensagem é de Deus, tudo quanto te mandar falarás. Não falamos nossas próprias palavras, mas a mensagem que Deus nos confia. E não distorça aquilo que Deus deu para você falar. Fale apenas e somente o que ele colocou no seu coração para falar. Você não precisa inventar, você não precisa ter grandes conhecimentos, só precisa ser obediente à palavra de Deus. E a terceira e grande garantia é a presença desse Deus Todo-Poderoso. Não temas, porque eu estou contigo para te livrar. Esta é a maior garantia. A presença capacitadora e protetora de Deus dissipa todo o medo. Irmãos, quando Deus está conosco, nada pode nos impedir. Quando estamos na presença de Deus, quem pode impedir o agir de Deus na sua vida? O chamado de Deus nunca é sobre nossa capacidade, mas sobre a fidelidade e o poder daquele que nos chama. Ele não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Se você tem se sentido intimidado pelo que Deus colocou no seu coração para fazer, lembre-se de Jeremias. Não foque em suas limitações. Sou um menino, não sei falar, não, não tenho recursos, mas foque nas promessas de Deus. Ele te envia, ele te dá a mensagem. Ele está com você, ele te capacita. Não temas, porque o Senhor é o teu Deus. Qual o chamado que você tem temido? Entregue os seus medos a Deus e confie na sua presença capacitadora. Diga sim ao seu chamado, pois ele está com você em cada dia, passo a passo. Ele vai te levar até onde você precisa chegar, porque é o próprio Deus que vai te conduzir. Esta é a palavra deste dia maravilhoso. Fica em paz, que o Senhor te abençoe e te dê forças.